Boa noite, querida. Estamos aguardando aqui a Thalita Fonseca para começarmos nossa live sobre a síndrome de Burnout, né? Thalita está chegando. Olá! Olá, Fabiola, bem-vinda. A conversa hoje promete, não é, Thalita? Vamos nos organizar. Vamos lá então, Thalita, para a gente começar a conversar sobre essa questão da síndrome de Burnout, que é uma situação extremamente comum, mas que poucos de nós ainda conseguem perceber e diagnosticar. Thalita, tá? Ela tá chegando. Beijos, querida. Beijos, Fabiola. Alô, alô, alô. Querida, alô, Thalita. Oh, Coisa boa, não é? é verdade. E juntinha, gente. Um prazer imenso conversar com a profissional muito comprometida, que é a Thalita Vilela. Extremamente comprometida, desde que eu a conheci em 2006, 2008. Tu lembras, Thalita? Faz tempo, né? Faz tempo. Ah, você Foi continua... 2006. Foi 2006, porque 2008 eu já estava na empresa onde eu estou hoje. Ah, tá. Então tá certo. O que acontece, Fazem gente? 14 anos. 14 aninhos que nós nos conhecemos. Então, assim, naquele momento, eu percebi o grau de comprometimento dessa profissional. Ela é jovem agora e era mais jovem naquela situação, há 14 anos atrás. E aí, de ordem de RH, já trabalhava com recrutamento e seleção, houve uma vaga num processo seletivo para uma empresa que certamente caberia naquele momento, naquela condição, o perfil da Thalita Vilela. E ela ficou naquela empresa por quase 6 anos, foi? Isso, quando a gente se conheceu, eu tinha 26 anos, né? Eu estava para fazer 27, que foi em 2006. Eu fiquei, na verdade, nessa empresa até 2007, que foi quando eu saí para ir para essa empresa onde eu estou. Então foi um ano e pouquinho, quase 2. Então, gente, a Thalita, ela sugeriu esse tema, nós conversando, né, o mês passado, a questão da síndrome de Burnout, porque é uma síndrome que tem acometido muitas pessoas e tem uma relação direta com o mundo do trabalho. O primeiro sintoma, o primeiro sinal que foi relacionado a essa síndrome foi na década de 70 por um psicanalista alemão, onde ele próprio sentiu um mal-estar, um desconforto imenso, que no inglês, né, o burnout significa uma queimação completa. Então ele sentiu queimar o corpo, queimar as emoções, queimar os pensamentos, um desconforto generalizado. E a nossa amiga Thalita, então, ela vai ter um relato para dividir conosco sobre essa síndrome e como é que isso aí aconteceu ou está acontecendo ainda no processo existencial e profissional da vida da Thalita, tá? Então, Thalita, por favor, fique à vontade e conta como tudo começou para que nós consigamos entender e até, quem sabe, um de nós pensar, caramba, o que ela fala tem a ver com minha percepção também. Eu estou esgotada, que o burnout é esgotamento completo, físico, mental, emocional, só que ele é oriundo do universo corporativo. Pode até acontecer de outra ordem, não é, Thalita? Mas ele é muito mais voltado ao mundo do trabalho. Então, conta pra gente, Thalita, a tua experiência e como é que tudo começou. Antes de começar a contar, eu quero deixar claro uma coisa. Apesar de ser algo, uma queimação total, é insidioso. Então, você não percebe facilmente. Então, os sintomas, ele começa gradual, por fases, e aí
acaba confundindo com algumas outras doenças, né? Porque você primeiro começa a sentir sintomas orgânicos, e aí são sintomas orgânicos sem nenhuma causa anterior, eles simplesmente aparecem. Então, você começa a sentir muita dor no corpo, você começa a ter, pelo menos no meu caso foi assim, episódios frequentes e repetidos de gripe ou de resfriado. Assim, de doenças normais, mas que só acontecem com gatilhos anteriores. Você passa a ter sem nada. Então, eu comecei a ter episódios constantes e repetidos de gripe, a ponto de eu passar assim, um mês inteiro gripada, ou pelo menos metade do mês gripada. Então, a imunidade baixa substancialmente, né, Thalita? Muito. E aí qualquer coisa se torna gatilho para que você adoeça, entende? E aí, assim, eu comecei, como eu disse, são sintomas repetidos, são episódios repetidos de gripe, dores no corpo que não passam, não importa o analgésico que você tome. Sim. E aí como você não tem, como eu não tinha a experiência, eu não tinha o conhecimento do que era, então eu me enchia de analgésicos para que a dor passasse. E não passava. E aí, automaticamente, a tua vida, no tocante à qualidade de vida, ela deu uma queda brusca, substancial, ou foi paulatina? Morreu. Assim, morre a vida. Porque, assim, a partir do momento que você está tendo episódios repetidos de adoecimento, a ponto de serem constantes, você não tem qualidade de vida mais. Então, eu tive como ainda, que ficou de sequela até hoje, um encurtamento da musculatura do quadril. Então, hoje eu não posso usar salto com mais de 5 centímetros. Eu não aguento usar, porque meu quadril dói. Os episódios de dores no corpo evoluíram para uma fibromialgia, que eu hoje trato também. Então, e é uma coisa assim que, para mim, episódios de dor no corpo são mais graves do que para outras pessoas, porque eu tive febre reumática na infância. Então, todo e qualquer episódio de dor já me deixa em alerta. E nesse contexto, você conseguia já deixar transparecer no trabalho essa exaustão, esse mal-estar, esse cansaço, essa, digamos assim, falta de vitalidade? Já. Eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu não conseguia entregar os trabalhos que me eram demandados com a mesma qualidade, realmente não conseguia. Então, e a coisa foi ficando mais grave porque eu comecei assim, a cometer erros estúpidos. Erros que em condições normais eu não cometeria. Lembrando que a Thalita é uma profissional que ela tem assim todo o comportamento laboral extremamente reconhecido. Quando eu a entrevistei na década de 2006, 2007, eu procurei saber referências dela, pontualidade, assiduidade, criatividade, prontidão. Ela tem as características próprias de um profissional que sempre tenta buscar dar o melhor de si. Talvez até um pouco de perfeccionismo, né? Talvez, Thalita, não sei. Muito. Eu tinha muito. Hoje eu tô mais na vibe do feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Perfeito. Até porque a tua vida também existe fora do trabalho, não é? Exato. E aí, assim, eu comecei no trabalho, como eu te disse, eu comecei tanto a cometer erros que normalmente eu não cometeria, como a perder a capacidade de fazer coisas ou ter dificuldade de fazer coisas que eu fazia facilmente. Então, coisas que eu levava, vamos dizer, 5, 10 minutos para fazer, eu passei a levar 1, 2 horas um dia, porque eu não conseguia ficar concentrada naquilo. Às vezes acontecia de eu não saber por onde começar aquela atividade que eu estava fazendo. E nesse contexto, o teu superior imediato, ou a superior imediata, ela percebeu, ela conseguiu entender que você estava num processo de sofrimento, ou a cobrança, a exigência continuou na mesma vibe, na mesma velocidade? Como é que foi isso? Continuou. Não, ninguém percebeu. Tanto que eu passei 1 ano brigando para que percebessem. 1 ano?
Assim, Um ano. e não só, ela não percebeu como agiu para piorar. Inclusive, ela foi o gatilho, Gente, o que ela está falando até certo ponto. é uma coisa muito séria, porque, assim, às vezes, o nosso gestor, na intenção de coordenar uma equipe, muitas vezes, né, sem citar nomes, eles não têm as competências comportamentais necessárias para manter um clima organizacional saudável. E aí, os mais sensíveis, os que se cobram mais, no caso Thalita, ela tem uma autocobrança muito grande, a pessoa tende a adoecer. Porque um gestor humanista, ele está conectado com a tua velocidade de trabalho, com o teu aspecto físico, com o teu desenvolvimento das tarefas. E um gestor mais carrasco, mais severo, ele não observa essas questões e cobra ainda mais de você. E você chega na exaustão completa e quando você sai da empresa, eu acho que você sai esmigalhada, ou esmigalhado talvez, né, Thalita? Não, E como é que... você sai praticamente morto. Gente, É como se matassem você um pouco a cada dia. Até porque ela foi uma situação de adoecimento que não foi só para mim. Ela foi gatilho de adoecimento para todo mundo. A diferença é que eu fui a primeira e a única que abri a boca e fui subindo de instância até que alguém me ouvisse. Esse comportamento que ela teve de abrir a boca e de colocar a situação às claras, é comportamento de alguém valente ou de alguém que não tem uma confiança em si, pessoal? Presta atenção, ela foi lá, abriu a boca e disse que estava numa situação de vida corporativa extremamente exaustiva. Ela não tinha mais saúde física, mais saúde emocional. Lembre que ela é casada, ela tem filho, tem um filho pequeno. Então, assim, quando ela voltava para casa, o sentimento era de total frustração, talvez, né, Thalita? Assim, o trabalho, a palavra trabalho vem até do latim, que é tripalium, né? Que na época da Idade Média teria a ver com objeto de tortura, o tripalium. Mas hoje, século XXI, tem muito mais a ver com satisfação, com realização profissional, com reconhecimento, com vontade, com entusiasmo. Se alguém trabalha nesse formato do tripalium, da tortura, alguma coisa está errada. Às vezes até pode ser que esteja errada em mim mesma. Como é que eu vou entender que eu trabalho para viver ou eu trabalho para morrer? Então, hoje, mais que nunca, a busca de cursos de sinergia para resultados, equipes de alta performance, né? Como trabalhar o quociente emocional das pessoas, isso tem sido muito valorizado. Mas, mesmo assim, ainda temos colegas que se comportam como seres jurássicos, inclusive na condição de gestores, não é, Thalita? Exato. Assim, eu até, assim, hoje eu sei e reconheço que eu, apesar de ter tido muita coragem de abrir a boca, eu não fiz do jeito certo. Se eu tivesse feito de outra forma, eu não teria demorado tanto tempo para conseguir aquilo que era meu direito ter, sabe? Mas só que ao mesmo tempo eu estava emocionalmente abalada, então não tinha como ser de outra forma. Eu não tinha como ser... Desculpa, pode concluir. Ah, tudo bem. Eu não tinha, assim, como ser mais assertiva do que eu fui. Aliás, eu não tinha como ser assertiva de forma alguma, porque eu estava minada emocionalmente e eu precisava resolver aquilo. Você chegou, assim, a sentir realmente que poderia chegar ao ponto de você desistir daquele trabalho? Eu pensei várias vezes. E quando você teve a... Eu quis o tempo todo, eu quis. Porque, pessoal, a síndrome de Burnout, né, essa doença, ela tem toda uma relação com o trabalho e automaticamente é importante que nós saibamos que nós, se sofrermos dessa síndrome, a culpa não está em nós. É na própria dinâmica organizacional, é na própria dinâmica de quem coordena a equipe, os resultados da equipe, entendeu? E que talvez essa pessoa não perceba que ela está se comportando de modo tóxico porque está adoecendo a nós, colaboradores ou funcionários, né, ou servidores. Então, assim, por isso que é tão importante implementar em empresas públicas e privadas reuniões, se possível, mensais, né, Thalita? Vocês têm esse tipo de reunião mensal? Bem, vamos, assim, a gente
precisa levar em consideração o momento que a gente está hoje, né? Então, Sim. hoje, eu creio até assim, que depois do que aconteceu comigo, as coisas estão começando finalmente a mudar, sabe? Ou talvez, assim, por conta da própria pandemia, está havendo uma preocupação maior com a saúde mental das pessoas, está havendo uma preocupação maior com a saúde física, mas até o meu episódio de adoecimento não havia nada. São 6 horas por dia, né, Thalita, teu trabalho? Eu ainda trabalho 8 horas. Hoje eu estou dando 4 horas por conta do retorno gradual, né, ao presencial, por conta da pandemia, mas meu expediente normal é de 7 às 16 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Todos os dias. Então, vocês observem que é uma pessoa passar por um ano da sua vida com esse transtorno severo, inclusive comprometendo órgãos, tanto órgãos físicos, como também a parte psíquica de Thalita, porque ela passou a ter algumas dificuldades para dormir, dificuldades para talvez se alimentar também, não foi, Thalita? Tu perdeste quantos quilos? Olha, do início da doença até o pico dela, eu perdi 10 quilos. Gente. Aí você imagina que é uma pessoa que já é magra como eu, alta, com 10 quilos a menos? Porque eu sou comprida. Não é nem que eu seja alta porque eu só tenho 1,65 m, mas eu sou longilínea, eu sou comprida. Então, imagino que é para uma pessoa que já é magra e longilínea estar com 10 quilos a menos. Eu não tinha uma roupa que desse em mim. Eu passei acho que um ano ou mais usando só saia e vestido. Porque não tinha uma calça, um short que coubesse em mim. Então, tinha que ter assim, elástico. Porque se não tivesse elástico, não cabia. Então, é uma síndrome que acomete o ser humano na sua integridade, não é? Sintomas físicos, sintomas psicoemocionais também, psicossomáticos, porque, de repente, alguns podem ter constipação ou diarreia, ou dificuldades estomacais também. Eu tive muito. Teve também essa parte estomacal. Dispepsia, gases, né? Então, é uma doença... vertigem, tontura, eu tive tudo. É uma doença que mexe no organismo do profissional como um todo. E aí, o que a gente pode fazer para que as coisas aconteçam e para que você consiga identificar a causa dessa situação e ter um diagnóstico preciso, porque o próprio CID já reconhece agora, não é? Burnout. Mas é importante frisar que esse reconhecimento só veio na atual gestão presidencial. Até então não era. Tá? Até a atual gestão presidencial. E aí, isso independe de quem... Assim, independe, mas tem relação, né? Mas até a atual gestão presidencial, e eu não estou falando isso com posicionamento político algum, não, longe de mim, porque poderia ser qualquer pessoa. Mas até a atual gestão presidencial que nós temos, há 1 ano e 8 meses, a síndrome de Burnout não era considerada uma doença ocupacional. E a partir de então, ela é considerada uma doença ocupacional. E quando você vai dar entrada no INSS para afastamento por perícia médica, ele entra na categoria de acidente de trabalho. Você recebe como auxílio acidente. Ah, olha só. Vocês sabiam disso, gente? E eu fui para a perícia com 3 CIDs diferentes. Eu não fui só com um. Certamente a depressão foi um deles, né? Foi. Eu fui com o CID de Burnout, o CID de depressão e o CID de transtorno ansioso leve. Então, você imagina o que é isso? Não é emocional de uma pessoa? Claro. Então, assim, eu fico... Não é uma coisa... E o grande segredo nessa hora, assim, para que você não adoeça, é realmente a prevenção. Tanto da sua parte, enquanto pessoa, quanto por parte da empresa também. Vocês têm lá algum projeto de qualidade de vida no trabalho? Foi implementado algum projeto nessa área? Com o pessoal? A gente já teve, mas assim, muito incipiente, muito pouca coisa. Mas agora está se trabalhando
para se retomar esse projeto. Não vai ser possível fazer agora, nesse momento, por conta da bendita da pandemia, né? Mas sim, quando terminar e tudo isso acabar, a ideia é que se faça. O que ela está relatando para a gente, de alguma forma, pode também contemplar um de nós, tá, minha gente? Esse esgotamento profissional é quando você está domingo à noite em casa e que você lembra que amanhã é segunda-feira e que você vai lidar com fulana, com beltrano, com cicrano, já começa a passar mal desde hoje à noite, porque amanhã é segunda-feira. E você já começa... Olha, eu passei um ano, começando a semana, pedindo a Deus para chegar a sexta, e começando a passar mal e chorar no sábado à noite, porque eu sabia que no outro dia era domingo, eu passava o domingo entediado, domingo irritada, o domingo chorando, porque eu sabia que na segunda-feira eu tinha que voltar. E eu não queria estar lá. Thalita, houve uma vez um episódio que você estava tão exausta que de repente você teve um pré-desmaio. Como é que foi aquilo do desmaio próximo? Na verdade foi uma crise nervosa que resultou num pré-desmaio, tá? O primeiro pré-desmaio que eu tive assim, sem, vamos dizer assim, entre aspas, sem razão aparente. Eu tinha saído da sala para ir sacar dinheiro no caixa rápido que existia dentro da empresa. Sim. E quando eu tô chegando no caixa rápido, minha vista escureceu e eu comecei a cair. No chão, a única coisa que deu tempo de eu fazer foi me encostar numa pilastra e eu comecei a arriar. Eu fui arriando. A minha sorte foi que um colega chegou, eu só senti a mão me pegando pelos braços e me levantando. O que foi, Thalita? Eu digo, não sei o que eu tô sentindo, eu não tô me sentindo bem. Me levou para o sofá, eu gelada, suando frio. Então, assim, gente, é um relato baseado em fatos reais, porque ela está relatando aqui para gente o que ela sofreu por quase um ano sem ter ainda nenhum diagnóstico preciso. O diagnóstico veio em qual contexto, Thalita? O diagnóstico veio em 1º de agosto de 2018. Nossa! Há 2 anos atrás que veio o diagnóstico. E logo em seguida... estou em tratamento. Oi? Eu estou em tratamento há 2 anos. Certo. E você se ausentou? E aí, na sequência, e parece que é como se as coisas acontecessem em efeito cascata, na sequência do diagnóstico, eu tive um afastamento atrás do outro. Então, pequenos afastamentos que resultaram num grande afastamento de 60 dias, em setembro. Então, eu tive o diagnóstico em agosto de 2018, tive o primeiro afastamento grande em outubro de 2018, eu passei 15 dias afastado do trabalho. E de lá até setembro do ano passado, eu tive pequenos afastamentos repetidos e bem perto um do outro, que culminaram num afastamento de 60 dias em setembro do ano passado. E nesse intervalo, nesse momento do afastamento lá do ambiente corporativo, você procurou ajuda de ordem psicoterápica? Você procurou, talvez, um tratamento alternativo como yoga, meditação? Olha, eu faço psicoterapia desde que eu tive a consulta com o clínico geral, que foi quem primeiro levantou a hipótese de ansiedade. Uhum. Então, ele já me encaminhou a um psiquiatra, Dr. Lauro. O Dr. Lauro ele me encaminhou para o Dr. Silvio Celso, que foi o psiquiatra que me atendeu. Que quando eu relatei o que estava acontecendo, ele me encaminhou para a psicoterapia e eu comecei a fazer a psicoterapia de imediato. Então, eu tive a consulta com o clínico geral em julho. Então, todo esse meu processo começou entre junho e julho e eu comecei as sessões de psicoterapia na sequência da consulta com o psiquiatra. E aí, 1º de agosto, eu tive o diagnóstico, fechado pela psicóloga de síndrome de Burnout. Ou seja, os próprios profissionais, né, da saúde mental, eles têm dificuldade para diagnosticar o Burnout, né, Thalita? Tem. A maioria deles diagnostica como depressão e ansiedade. Sim, sim. Até porque os sintomas são iguais. Os sintomas emocionais e psíquicos são iguais. Certo. Aos de depressão e ansiedade. Então, a gente confunde. Então, dá para confundir realmente.
Mas quando ele entende toda a história e todo o contexto que você vivencia no âmbito pessoal e no âmbito profissional, eles certamente entenderam que era uma síndrome voltada ao esgotamento profissional. E que, por Isso, a sua minha vez, psicóloga entendeu isso quando eu fiz o casamento, né, de sim, tudo. Que eu contei o meu contexto laboral, mais os sintomas orgânicos, psíquicos, emocionais que eu vinha tendo, que ela juntou tudo, fechou. fechou, não é? Então, pessoal, não é brincadeira, é uma síndrome que ela talvez assim possa comprometer a gente, se a gente não cuidar a tempo, possa comprometer por anos a fio, né? Porque aí você teve É. também problemas de ordem gastrointestinais, problemas de ordem da fibromialgia, não foi, Thalita? Eu Então, tive assim, todos os problemas possíveis. E até hoje eu estou sequelada por conta deles. sequelada. Então, como é que a Né? gente pode conceber, né? A gente está no século XXI, então muita coisa aconteceu do século passado para agora, e hoje mais que nunca, e Thalita trabalha também na questão do desenvolvimento humano, né? Então, veja como é que fica para ela, para o emocional dela, trabalhar e cuidar de pessoas, quando na verdade ela não se sente cuidada. Não, para Como é mim, que com perdão da palavra, foi uma porcaria. foi, né? Eu ver que eu estava trabalhando num setor, numa área responsável por cuidar das pessoas e eu não Sim, estava tendo esse cuidado. sim. Sabe, eu tive Então, que brigar para ter esse cuidado, eu tive que bater de frente com muita gente para ter esse cuidado. de cara é uma pessoa muito corajosa, porque talvez assim alguns de nós sofresse anos a fio, jamais tivesse a coragem de se pronunciar e de se colocar como ela teve, e dizer assim, olha, o que está acontecendo comigo tem uma relação direta com a minha exaustão aqui no trabalho, porque está sendo assim. Eu não ia aceitar ficar anos a fio sofrendo com isso. Que bom, não Eu é jamais bem? aceitaria. Mas assim, Até algumas porque, pessoas se assim, acomodam, né, Thalita? Algumas pessoas ficam é, naquela coisa de, não, ruim com ele, pior sem ele, eu não posso falar que eu estou sofrendo aqui no trabalho, eu não posso expor que a minha gestão, ela me contagia, que ela é tóxica, a minha performance profissional. Alguns não têm a coragem que você tem, e eu acho valorosa, tem que ter. não, e eu entendo, sabe, que as pessoas tenham medo, porque o preço que se paga é altíssimo. Eu até hoje estou pagando preço por isso. Bem Nossa. menos, é bem verdade, mas até hoje eu pago preço. Então, como é Até que a hoje gente pode eu tenho que encarar as pessoas que me adoeceram me olhando torto. Como se eu fosse a culpada, como se eu tivesse provocado tudo isso. E não foi. Mas eu tinha que falar. E a aí gente algumas pessoas podem dizer, mas você falou porque você trabalha numa empresa pública, você não pode ser demitida. Então, sim, e daí? Se eu fosse demitida, e daí? até O que é que vale mais? você chegou no ponto que o que estava valendo mais era realmente o bem-estar que estava faltando, né? A sua saúde física, você não tinha, então automaticamente ela jogou todas as cartas na mesa. Ela disse, gente, eu estou aqui nesse formato e isso serve diretamente à forma da condução do trabalho, à forma exaustiva das tarefas, como é que a coisa é compreendida, como é que as coisas vão acontecendo e como é que eu posso mostrar resultados ante uma situação dessa. Como é que eu posso me sentir à vontade para desenvolver meus talentos, o tal do chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, se o meu gestor imediato, ele me coíbe, ele me coloca com tarefas além do que seria o propósito do dia, ele dá uma demanda de coisas para desenvolver que eu sei que eu não vou conseguir abraçar nessas 8 horas. Mas ele ou ele me constrange emocionalmente. Sim, E de forma contínua, que o meu caso foi esse. Não foi uma questão de demandas demais, não. Porque eu sempre dei conta das minhas demandas, sempre. O que me adoeceu foram as situações de constrangimento e perseguição que eu passei dentro daquele ambiente. Que não é para você passar por isso dentro do ambiente de trabalho, não é para ninguém passar. Claro que não. Eu acho valorosa as empresas que elas têm um espaço físico reservado para os colaboradores, para que eles possam se
reabastecer para o segundo turno, para que eles possam ter uma rede para deitar um pouco e descansar, entendeu? Um ambiente assim, iluminado num tom mais esverdeado, porque o verde, comprovadamente, é uma cor que acalma. Eu acho interessante quando o gestor ele tem esse viés de cuidado com a gente e não vê isso como custo. Ele vê isso como investimento, como cuidado, como zelo, porque nós somos, de fato, nós, você e eu, o maior patrimônio da empresa. Não adianta você equipar uma empresa com tecnologia da mais alta relevância, né, da mais alta complexidade, com pessoas frustradas, com pessoas depressivas, com pessoas desanimadas e com gestor austero te coibindo, te colocando em situação desconfortável perante os demais colegas. Então, assim, está na hora da gente rever isso, porque é uma doença que ela pode sim ser evitada. Já não bastasse as doenças reais, né, Thalita? Ela pode, inclusive, ser prevenida, sabe? Prevenida. Hoje, na nossa nova sede, nós temos espaços de convivência. Hoje a gente tem. Sabe? Hoje a gente tem dois espaços de convivência, tem a Copa, tem tudo. Mas, assim, não tinha antes. E a gente fica se perguntando, puxa vida, como é que alguém se define como gestor de gente, gestor de pessoas, gestor de recursos humanos, ou qualquer que seja a nomenclatura, mas que não tem esse viés humanista? É uma coisa muito louca, viu? É uma coisa muito louca. Muito sério. Isso é muito sério isso. Muito sério, muito sério. Por isso que essa coragem que existe na Thalita de se pronunciar e de dizer que realmente a coisa aconteceu em função do trabalho, já que o burnout tem uma relação direta com o esgotamento profissional, né? Eu acho de uma inteireza, de uma assertividade e doa quem doer, sabe? Porque também tem isso. Porque se ela morrer, as pessoas vão lá somente chorar 1, 2 dias, mas aí não tem como depois, Thalita, todo mundo pode ser substituído, assim, a gente pode, né, vale enquanto está lá naquela função. Então, quando você é um gestor, que você tem esse olhar total, você consegue enxergar as dificuldades até no olhar dos seus colaboradores, dos seus pares e subordinados, coisa que faltou talvez para essa pessoa, esse olhar mais humanista. Porque não é o fato de você ter um olhar humanista que você é menos competente. As pessoas confundem, né? Você liga para alguém, né? Sabe com quem você está falando, minha filha? Eu sou o CEO, eu sou o diretor aqui da empresa. Sim, mas e aí? Estar com você nos faz bem? Você nos proporciona um clima organizacional legal? Se coloque na berlinda, gestor, para que nós possamos avaliar também suas competências técnicas e comportamentais. Se coloca na berlinda, cara, porque aí é muito fácil ele achar que o desempenho da empresa está excelente, mas ele não tem esse viés de, em primeiro lugar, não tem a questão da empatia, né? A sensibilidade de se colocar no lugar do outro, a questão de ter uma leitura macro da organização. Quanto maior, não no teu caso, Thalita, mas nas empresas privadas, quanto maior o turnover, quanto maior a admissão e a demissão, mais perigosa, mais doente está a empresa. É verdade. Porque entra para estabelecer um vínculo de continuidade, né? Ninguém vai querer brincar de trabalhar. Começa esse mês na empresa, daqui a 4 meses, tchau e sai. Então, assim, esse clima, essa continuidade define a empresa também. E o estar na empresa, estar bem, isso aí é que nem Mastercard. Não tem preço, tem, Thalita? Não, você sair bem, você sair preenchida. Hoje eu tô legal, hoje eu trabalhei, dei o melhor de mim, né? E você sair... E é muito importante que as empresas tenham essa preocupação para que não aconteça o que aconteceu comigo. Que eu passei por tanta coisa que hoje, mesmo tendo conseguido tudo o que eu tinha direito de ter, o que eu queria, eu continuo infeliz. Sabe? Mas eu permaneço olhando com outro olhar, dando um outro significado e com a consciência de que é um ciclo na minha vida que uma hora vai se encerrar. Aí Mas, vem assim,
aquela máxima de que o respeito que eu queria ter de todas as pessoas que me adoeceram, eu conquistei, mas hoje, para mim, não tem mais sentido. aí a Thalita trabalhou, pessoal, o alto amor, tá? Ela viu que apesar deles, que apesar de toda essa conspiração emocional contra a performance dela, ela tem o amor dela por ela própria. Então, o alto amor valeu muito nesse sentido, não foi? Porque te fortaleceu, porque te colocou para cima, porque você viu que, não, eu estou fazendo a minha parte da melhor forma. Existe aquele livro que nós conversamos a vez passada, de pessoas tóxicas. Gente, isso existe baseado em fatos reais. Pode ser na nossa família, pode ser entre nossos amigos, pode ser no mundo corporativo. Pessoas que na nossa frente, oi querida, que bom te ver, meu amor, quanto tempo? Mas quando você sai, a pessoa, sabe, dissimula, a pessoa conspira contra você, né? A pessoa faz todo um jogo cênico e que você termina até se sentindo culpada, mas você é a vítima do processo, entendeu? Então, esse despertar para o alto amor e para entender que nem todo mundo tem a nossa bondade, a nossa disponibilidade para o outro. Se ela escolheu essa área, Thalita, como eu, é porque a gente gosta de gente, a gente gosta de estar com pessoas, né? Mas tem muita gente dissimulada, né, Isabela? Tem muita gente que fala que te ama só da boca para fora, né? Fala que me ama só da boca para fora. E por trás da gente fala coisas terríveis que não procedem. E automaticamente, quando chega ao nosso conhecimento, a gente fica mexida psicologicamente. A gente fica muito mexida. Eu tenho uma colega de trabalho que entrou quase agora, não vou citar o nome, mas trabalhamos numa empresa que o gestor era austero, ele só queria resultados, cobrança, 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 cobrança. Ah, dona Célia, que tá ruim, bota para fora, tá ruim, bota para fora, tá ruim, bota para fora. Digo, não é assim que funciona o organismo humano e a satisfação do profissional. Não é assim, cara crachá, não é? Gente que não gosta de gente, que não gosta dela mesma, bem colocado. Bem colocado. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Para você trabalhar com pessoas, você tem que ter latente um amor incondicional, você gostar desse contato, desse convívio. Porque a síndrome de Burnout é uma síndrome diretamente ligada ao trabalho, mas afora a Burnout, existem outras síndromes também que acometem nós, profissionais, em função do clima organizacional totalmente, né, desorganizado, né, descontinuado. Então, se você quer trabalhar na área de pessoas, entenda que pessoa é quase que um cristal, é um tesouro que você tem que tocar com muito cuidado, porque se você quebrar esse cristal, por mais que você coloque Super Bond, por mais que você coloque outras marcas, o cristal vai ficar com a rachadura. Exatamente. Muito cuidado, muita atenção. E também é importante que na reunião dos gestores haja esse brainstorm. Olha, Thalita, o que eu acho legal em você é esse ponto e esse ponto. Então, para mim, você está desenvolvendo bem. Os aspectos a serem melhorados, que eu percebo em você, são esses pontos no clima de amistosidade, não é querer colocar pedras na Thalita. E vem também o feedback. Ela vai também... E é feedback, não é ferraback, né? Exatamente, aquela outra palavra, né, Thalita? Não é ferraback, é feedback. Então... É feedback, é o retorno. Então, assim, Célica, gosto de trabalhar com você. Seus pontos fortes são esses, na minha compreensão. Mas você precisa melhorar nesse aspecto. E isso não é uma coisa ilícita. Isso é uma situação real, gente. A gente trabalha... Inclusive, eu saliento uma coisa. Na hora de você dar um feedback a uma pessoa, qualquer que seja a situação, sim, nunca utilize o mais. Porque quando você utiliza o mais, você está invalidando tudo que você disse antes dele. A preposição ela pode ser extremamente adoecedora, não é? Seus pontos fortes são esses. E ao mesmo tempo, eu acho que você tem que melhorar isso. Sim, não é? Ou então também dizer, olha, mas tem aspectos também que a gente pode rever.
Ó, eu não é? entendo, você tem esses pontos fortes, e eu entendo que você tem que melhorar isso, isso, isso. Perfeito. E eu vejo que você tem que isso, isso, isso. Eu, eu, Nunca use termos que possam invalidar o que você disse antes daquele termo. sim, sim. A Beatriz falou aqui que é o brainstorming, né, a tempestade de ideias. Eu acho que isso é interessantíssimo, Beatriz. Desde que realmente todos estejam prontos para se colocar na berlinda. Vamos fazer um brainstorm aqui, porque às vezes, de onde você menos espera, vem uma sacada genial. Querem ver uma coisa? Quais de nós valoriza para valer o pessoal do operacional? Aqueles que limpam nossas salas, aqueles que chegam mais cedo que a gente, aqueles que também têm família, às vezes problemas infinitamente maiores que os nossos. Você reconhece pelo nome deles? Você os chama pelo nome? Você lembra de cumprimentá-lo? Porque tem pessoas que não cumprimentam os ASGs. Vão E direto. são gente que tem uma sabedoria enorme. Como é, Thalita? São pessoas que têm uma sabedoria enorme. Enorme, enorme. E tem que ser valorizada porque, veja só, nós somos uma cadeia, nós somos elos. Então, assim, a importância do gestor financeiro tem o seu valor, de uma pessoa do RH tem o seu valor, mas a pessoa também da base da pirâmide, que está lá limpando as salas, que está vendo as lâmpadas, que está iluminando o ambiente, que está aromatizando o ambiente, talvez valha muito mais do que a gente que está lá só operacionalizando nossas tarefas. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque temos como evitar a síndrome de Burnout. Temos como evitar essa síndrome, porque ela é devastadora, tá? Ela não acomete apenas uma unha do dedo mínimo, não. Ela acomete a sua existência como um todo. Tá aí Thalita como testemunha, como prova de que é uma doença que mexe com o emocional, com o físico, até com a autoestima, inclusive. Você sai tão dilacerada da empresa, Principalmente com ela. principalmente com a autoestima. Então, assim, como é que a gente pode conceber num século desse, com tanta inovação, com entrevistas via web, com cursos online diariamente, você conceber que existem pessoas tóxicas que têm essa habilidade, até esse prazer em nos deixar mal. Verdade. Eu trabalhei com uma pessoa, com um pseudo-colega, que ele se sentia muito bem ao me ver agoniada. Ele até ria, aquele risinho assim, sabe? Que bom que ela está pelejando, que ela está na peleja, que bom que ela está aí, sabe? Eu quero mais é que ela exploda. Então, a gente não pode alimentar esse tipo de conduta, não, minha gente. Está doendo, é uma síndrome ocasionada no trabalho. Vamos nos documentar, como Thalita está fazendo. Vamos reconhecer. Pode matar. E é importante dizer que pode matar. Pode matar. Pode matar. Eu digo isso porque, assim, quando eu tive o diagnóstico há 2 anos atrás, eu fui atrás de informação para saber. Eu entrei em grupos no Facebook de pessoas que sofrem da mesma coisa que eu. Tem pessoas que estão em tratamento e sofrendo há 5, 6, 10 anos. Tem gente que pensa em tirar a própria vida porque não está conseguindo resolver o problema. Então, vamos olhar, vamos ter cuidado, porque isso mata. Isso acaba com a vida, mata a pessoa em vida, até que a pessoa pense em tirar a própria vida também. Não é brinquedo, tá? Não é historinha de faz de conta, não. A gente está falando de uma questão séria da síndrome de Burnout, que inicialmente ela foi reconhecida e validada na década de 70, mas que agora, no novo século, ela acontece sistematicamente ainda por N questões, principalmente por questões comportamentais dos nossos gestores que não sabem lidar e que não sabem proporcionar um clima para que nós consigamos trabalhar bem, chegar bem na empresa, mas também retornar para os nossos lares bem, porque existe vida além do trabalho, muita vida. Existe filho, existe marido, existe mãe, existe pai, existe final de semana,
E a pessoa sofre. Existem projetos pessoais, principalmente, sabe? A sua vida pessoal é sagrada. Existem projetos pessoais, aqueles sonhos que você tem seus, aqueles objetivos seus que você tem fora da empresa. Então, pessoal, não vamos deixar que essa síndrome de Burnout ela seja um dificultador e que a gente, sem querer, até por não se pronunciar, termine até contribuindo para que essa síndrome se instaure cada vez mais com esses gestores nefastos mesmo, doentes, que não sabem lidar com pessoas, não querem aprender a lidar com pessoas e que o propósito deles, até inconsciente, ou talvez intencional, é nos ver mal, é nos ver doentes. Né? Então, assim, é muito complexa a história não pode parar por aqui. Eu achei muito valorosa a ideia da Thalita falar, Cérlica, eu posso me pronunciar, porque eu vivi e vivo essa história visceralmente, mentalmente, psicologicamente. Eu sei o que é essa síndrome, esse esgotamento. Não tenho vergonha. E não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. Ó, gente, palmas para ela, porque... E não é para ter, cara. Não é para ter. Não é para ter vergonha, mas poucas pessoas têm essa disponibilidade de abrir. A situação é essa, o meu gestor, ele é tóxico, sim. O meu gestor, ele faz de mim, talvez, um capacho e estabelece um clima bastante adoecedor. E eu saio da empresa uma morta-viva e cheguei a desmaiar. E não lembro bem como é que eu retomei, porque alguém me ajudou, alguém cuidou de mim. Quando a gente gosta, a gente tem que cuidar mesmo, gente. A gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se você trabalha nessa exaustão, nesse esgotamento emocional, esgotamento físico, estresse extremo, síndromes das mais diversas ordens, encurtamento do nervo aí, não foi? Da tua coluna, Thalita? Do quadril. Do quadril. Eu tenho um encurtamento na musculatura do quadril. Eu tenho a musculatura do quadril encurtada. Uso. Uma menina jovem, uma menina comprometida, porque ela trabalha buscando sempre a excelência, e talvez por isso a síndrome pegou tão forte na Thalita. Será que foi isso, Thalita? Com certeza foi. Foi aquela profissional que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela é muito comprometida. Ela faz a parte... fazer, vamos fazer bem feito. Ela quer fazer e fazer bem feito. Né? Aí tem a autocobrança, porque tem aqueles que fazem o seguinte, compromisso, eles não faltam ao trabalho, estão lá presentes todos os dias, mas nem flui, nem contribui, é o chamado presenteísmo. Profissional, olha, não falta, mas está lá só presente fisicamente. A Thalita está presente fisicamente, está presente intelectualmente, está trazendo resultados, trabalha sob pressão. Ainda tem, às vezes, um gestor que ele quer, sabe, sugar até o sangue e as vísceras da profissional. Então, se ela entendeu, se ela percebeu que é uma síndrome de Burnout e ela está balizada, porque ela está documentada com o CID da doença, ela tem mais... Eu fui atrás de tudo para me documentar. Observem aí vocês que estão chegando agora, muito bem-vindos, tá? Se aproprie da informação, porque conhecimento é poder. Ela sofreu por um ano até conseguir associar esse mal-estar generalizado com a questão do Burnout, tá? Então vamos estudar, vamos buscar como ela está fazendo sempre, para que ninguém faça de nós capacho. Quando minha psicóloga levantou a hipótese de Burnout, eu fui atrás de informação de imediato. Sim. Na sessão seguinte, eu já cheguei sabendo do que se tratava. Não, quando ela fechou o diagnóstico, eu já sabia muita coisa a respeito. Eu já sabia o que era, como acontecia, o que é que eu podia fazer para contribuir com o tratamento. Porque é importante isso. Muito importante. Tá? Na medida que você tem o conhecimento, né, do quadro clínico, você se apropria da informação e você pode também se defender e dizer, não, peraí, eu estou sabendo que o que está acontecendo comigo vai de encontro a tais e tais sintomas que configuram a doença X. Então, eu vou me pronunciar. Não, e desde que as documentações... Oi, Thalita.
Oi, Sim, e Thalita. desde que as hipóteses médicas começaram a ser levantadas, eu pedi documentação de uma a uma. Eu tenho tudo. Eu tenho parecer Perfeito. psiquiátrico, eu tenho o laudo psicológico bonitinho lá, fechadinho. Porque isso é o meu histórico médico. Sim, sim. É uma E prova que eu tenho para o caso da empresa chegar e dizer, ó, mas tá aqui. E eu não tive alta, não. Até hoje. Eu não tive alta ainda, não. Eu ainda estou em tratamento. então vejam que não é uma coisa tão simples não, tá, minha gente? Até porque quanto mais demora o diagnóstico, mais efeitos a doença traz no organismo como um todo, né? Então ela está ainda em processo de cuidados, de tratamento médico, medicamentoso também, né, Thalita? Também, Medicamentoso também. também. Eu tomo, eu uso cloridrato de duloxetina a 50 miligramas, um por dia. Porque ele trata não só a questão da depressão e ansiedade, como a questão das dores no corpo, da fibromialgia. Eu não tenho a fibromialgia sob controle graças à medicação. Olha só. E, e, Então foi e necessário também que adentrasse a parte medicamentosa para que Thalita conseguisse se restaurar, se restabelecer e voltar para esse mundo, mas também com um novo olhar, não foi, Thalita? Com um foi. novo E olhar. assim, mas esse novo olhar eu tenho hoje, porque lá atrás, quando eu tive o diagnóstico, eu fui atrás de me conhecer para saber até onde eu também tinha responsabilidade nisso. Porque Perfeito. também não é só o ambiente laboral, não. Você também tem. Certo, certo, certo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu me cobrava muito, que eu me pressionava muito para ser perfeita, que eu não trabalhava para viver, eu vendia meu tempo por dinheiro, eu estava abrindo mão dos meus projetos, eu estava abrindo mão de mim mesma, eu digo, opa, peraí, vamos dar um freio nisso aqui e vamos dividir direitinho esse tempo. Então, Perfeito. vamos delimitar os territórios e saber que até aqui é isso, a partir daqui é aquilo. Que Se eu não tivesse aprendizado, feito isso, que aprendizado, se eu não hein? tivesse, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria como estou hoje, não. Hoje eu bati o ponto, botei meu dedinho no relógio de ponto para encerrando o meu dia, acabou empresa. É a minha vida, são os meus projetos, são os meus sonhos que eu estou cuidando. Eu Que estou em casa, maravilha. estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando das minhas coisas, eu estou cuidando daquilo que eu quero para a minha vida. E aí o trabalho deixou de ser venda de tempo por dinheiro e passou a ser trabalho para viver. Porque é diferente e a diferença é tão sutil que você não percebe. Sim. Perfeito, perfeito. E agora talvez até a relação com essas pessoas mudou, né, Thalita? Porque você agora tem um posicionamento, você agora, entendeu? Você está mostrando que, né, tudo que você passou, de alguma forma, te fortaleceu, porque você está tendo uma outra percepção e as questões externas não te agridem tanto quanto antes do tratamento, né? Não, muito menos. Praticamente não me afetam mais. Ai, que bom, que bom. Então você Ou pelo consegue. menos, ou pelo menos me afetam de outra forma, sabe? Eu consigo Sei. terminar o dia calma, centrada. Eu passo o dia assim, porque antes eu não passava. Que maravilha, Olha gente. o Isso convidado. aí. Olha aí. Ele foi o motivo pelo qual eu tive coragem de botar a boca no mundo. Sim, Esse aqui. sim. Porque Perfeito. ele é o maior sonho que eu realizei na vida e eu estava negligenciando ele. Então, ou eu abri a boca, Despertar da consciência linda, né, que ela teve, não foi? Tá aí com o foi. príncipe, não é? E ele é um príncipe mesmo. É um príncipe. E a vida, ela tem que ter um sentido maior, ela tem que ter, a gente, no momento que a gente perde o prazer de viver, por questões de ordem, inclusive laborais, a gente está perdendo uma boa parte das nossas vidas, porque a gente fica mais tempo lá do que em nossas casas. Então, assim, vamos entender, vamos também trabalhar esses gestores, né? Vamos conscientizá-los de que ser humano é bom, que não é bom você ser alguém algoz.
né? Alguém perverso, alguém A que gente passa pelo lidera menos um terço do medo. dia, né, no trabalho, né? A gente passa pelo menos um terço do dia da gente no Sim, trabalho. Não sim. pode ser uma tortura esse tempo. Exatamente, não é? Porque eu conheço profissionais que saem sexta-feira do expediente com a cara linda, com o sorriso aberto, vão tomar cerveja, vão brincar e estão relaxados, estão bem. Mas também conheço algumas pessoas que saem assim, Cérlica, eu não quero nem ver mais nada, quero chegar em casa, tomar meu banho, me deitar, não quero nem ver marido, nem filha, nem ninguém, eu quero me ausentar da vida. Ninguém trabalha para morrer, a gente trabalha para viver, para ser reconhecida, para poder ter um sentido maior também, pagar nossas contas, não é? Mas trabalhar, para ninguém mais te ver sexta-feira à noite, nem tua filha, nem o teu marido ou tua mãe, isso é adoecedor. E que E é bom. isso que o burnout faz na gente. A gente fica sem paciência para nada. Eu fiquei que eu não aguentava ouvir, eu não aguentava ouvir a voz do meu filho. Daquele menino que você viu aqui, eu não aguentava nem que ele me pegasse. Então, de tão irritada que eu estava. Pessoal, atenção, Então, atenção, porque a coisa não é brincadeira, não, tá? E a gente tomando posse do conhecimento, o conhecimento é uma ferramenta fabulosa, não é? Talvez é. algum de nós esteja nessa situação da que a Thalita vivenciou e comece a despertar, caramba, eu posso estar realmente sofrendo nesse momento dessa síndrome. Então, eu vou E, começar a procurar saber. Thalita tem um contato aqui no Insta dela, tem também o meu contato para vocês. podem Então, chamar no direct, podem chamar, que eu estou à disposição de vocês, para o que que vocês bom, quiserem, Thalita. para o Que que bom. vocês quiserem perguntar. Se quiserem me convidar para fazer live com vocês, eu também vou. Eu não Que tenho. ótimo. Eu estou totalmente disponível. Porque assim, imagina o que é para uma pessoa você não ter. Você não conseguir ter contato com o maior sonho que você realizou na vida. Sim. Meu filho é isso para mim. Meu filho é um sonho tentando contato com ele. O filho, eu acho que ele tem assim toda uma importância e uma dimensão que a gente consegue até se superar ante essa adversidade, porque você olha para aquela coisinha e faz, puxa vida, né? Ele está tá tão assim precisado de mim, ele está em desenvolvimento, ele está curioso conhecendo a vida e eu estou aqui, né, desabastecida para ele em função de um trabalho que me adoece, pessoas que me adoecem. Desde que o mundo é mundo, pessoal, as pessoas tóxicas, elas vão existir. Não adianta você ter doutorado, pós-doutorado e não cumprimentar o porteiro do prédio que você trabalha ou que você mora. É melhor que você não tenha escolaridade alguma, mas que você seja uma pessoa empática, afetuosa, cuidadosa e zelosa para com os demais, tá? A gente não E, pode... e uma das primeiras mudanças comportamentais que eu tive foi exatamente relacionada a ele. Eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe atuante, e de repente eu comecei a me ausentar da vida dele, das coisas dele. Tá vendo Então, só? assim, é importante, é forte. Então, Quando você sempre sonhou em ser mãe, você sempre se dedicou à maternidade e de repente você se ausenta. e não porque você quis se ausentar, porque a pressão era tão grande, o esgotamento era tão evidente, né, Thalita, que você precisava muito se recolher, você estava além das suas condições físicas e emocionais. Vou ter que recolher, marido, vou ter que recolher, porque eu não estou conseguindo dar conta do que sobrou de mim durante esse horário de hoje, do dia de hoje. Então, Não por tinha favor, nada, pessoal, não tinha nada, Célica, nada. Não e a tinha nada. alimentação? A alimentação você perdeu muito peso, não foi? O sono também ficou comprometido. Você chorava muito nesses momentos? Muito. Momentos de choro também, não é? De tristeza profunda. Então, é um mix de emoções, eu imagino, Thalita. Eu faço Desculpa, ideia mas da porque dor. realmente me emociona muito e falar disso. E É assim, algo. a gente avalia, porque não é todo mundo que sai de uma experiência dessa, a gente consegue falar sobre isso com a tranquilidade que ela está falando, né? É claro que a gente vai se emocionar, é claro que a gente vai se sensibilizar, porque é uma história de dor também.
mas o amor está prevalecendo e Tá. e ela agora tem um outro olhar sobre a própria vida, o auto-amor.